Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de marketing médico aqui no meu canal. E hoje eu vou falar para você sobre um assunto que é até polêmico, que é: será que você, como médico, deve informar o preço dos seus serviços, dos seus procedimentos, até mesmo o preço da consulta, para aqueles pacientes que perguntam no privado, nas mídias sociais? Isso tem se tornado cada vez mais corriqueiro. Então, toda vez que um paciente vai no seu Instagram, envia um direct para você, ou que ele vai no seu Facebook, envia um direct, e no direct ele pergunta: doutor, qual que é o preço do Botox? Doutor, qual que é o preço da sua consulta? Doutor, qual que é o preço dessa cirurgia? Até cirurgião plástico cansa de receber esse tipo de pergunta de pacientes. Será que você deve informar ou não? Olha só, doutor, eu sempre falo o seguinte: você tem sempre 3 opções toda vez que o paciente fizer esse tipo de pergunta nas suas mídias sociais. A primeira opção é simplesmente responder esse paciente por direct. Então você vai falar: olha só, o preço da minha consulta, ou do meu procedimento, ou da cirurgia com anestesista e tudo mais, é tal. Então você vai lá e informa. A segunda opção é você não informar. Você diz simplesmente: ó, eu não posso informar esse valor, esse preço, porque a gente precisa de uma avaliação prévia. Não tem como, por exemplo, eu informar o valor do Botox sem fazer uma avaliação prévia contigo. Entendeu? Porque eu não sei em quantas áreas você vai utilizar e assim por diante. Também é uma opção que muitos médicos geralmente utilizam. Então, a maioria, quase 100% dos médicos, ou informa o valor ou não informa o valor. Só que lembra que eu te falei que você tem 3 opções para lidar com esse tipo de situação? E a terceira opção, que eu acho que é a mais indicada para esse caso, ao invés de você já informar o valor, o preço na verdade, ou ao invés de você não informar esse preço, você precisa criar um relacionamento com esse paciente. E nos testes que a gente fez com alguns médicos, essa é a maneira que conseguiu converter mais pacientes. Como assim criar um relacionamento? Toda vez que um paciente então perguntar o preço de alguma coisa, você precisa mostrar para ele que você é um médico que vai dar atenção para ele. Então ele vai lá no seu Instagram e fala assim: doutor, qual que é o preço dessa cirurgia? Aí você tem que trocar, você tem que inverter, você tem que falar para ele o seguinte: olha só, qual que é a sua necessidade para essa cirurgia, ou por que você busca isso, e aí você vai deixar ele falar. Quanto mais esse paciente falar, mais ele vai se sentir o quê? Escutado, e aí você cria relacionamento. Sabe o porquê que é interessante a gente criar esse relacionamento? Porque a gente gera valor para o seu serviço. Se você logo de cara falar o preço de um serviço, a probabilidade que esse paciente agende é pequena. Por quê? Porque não teve relacionamento nenhum ali. E se você deixar de informar também, muito provavelmente o que ele vai fazer? Ele vai procurar saber esse preço por outro colega. Agora, quando a gente cria relacionamento e cria valor com esse paciente, a probabilidade é que ele agende com a gente. Então, toda vez que o paciente perguntar para você: qual que é o preço? O que você vai construir com ele? Relacionamento e valor. E aí, como que a gente vai fazer isso? Você vai simplesmente pedir para ele detalhar o porquê que ele precisa daquilo, o porquê que ele buscou. E aí, esse paciente é natural que ele vai contar uma história. Doutor, eu procurei esse serviço porque há muito tempo eu quero fazer, é um desejo meu desde a infância, ou eu tenho uma correção para fazer na ponta do nariz e assim por diante, ou eu preciso porque eu já passei por vários outros especialistas, eu sofro dessa patologia. Então você vai deixar ele contar. É como se esse paciente estivesse dentro do seu consultório. E a gente sabe que quanto mais o paciente fala, mais ele se sente escutado e mais ele tende a gostar do serviço do médico. E assim também é na área prévia. Se previamente, antes de eu falar de preço, eu crio um relacionamento, a probabilidade dele agendar é maior. Então, entre eu falar logo de cara e eu não falar, o ideal é que a gente conduza esse paciente por meio de relacionamento, para só então depois eu falar, sim, talvez eu fale ou talvez não fale de preço. E olha só o mais importante de tudo isso. Toda vez que o paciente ele conta a história dele, o porquê que ele procurou você, ele dá uma oportunidade para você ou para sua secretária ou quem cuida das suas mídias sociais explicar de uma maneira personalizada o porquê que esse tratamento custa X ou custa Y, ou explicar para ele que não dá para você fazer informar para ele esse preço sem essa avaliação, mas o porquê de tudo isso. E aí você consegue explicar, ou seja, você consegue educar esse paciente. Então essa foi a dica que eu te dei. Ao invés de você ir para os dois extremos, ou falar o preço ou não, crie um relacionamento com esse paciente.
Mas eu sei que, por outro lado, esse tema é polêmico. Tem muito médico que acredita que ele não pode falar de valor de maneira nenhuma. Olha só, o que você não pode fazer, na verdade o que você não podia fazer, porque há alguns meses já caiu essa normativa do CFM, é fazer publicidade com seus valores. Agora, para pessoas que entram em contato no privado com você, você pode falar de valores, porque simplesmente é como se fosse alguém que ligasse no seu consultório. Ah, eu quero saber o valor da consulta. Você pode falar para quem liga no seu consultório o valor da consulta ou até mesmo o valor de algum procedimento, se for o caso. Agora, quem entra no privado, entra em contato nas mídias sociais com você no privado, é a mesma coisa. Você pode falar de valores, você pode informar para ele. Só que o que a gente vê? Que quando você informa o valor logo de cara, o preço logo de cara, a probabilidade é que esse paciente não vai agendar. Até porque ele precisa entender a complexidade da coisa. Então nunca informe o valor logo de cara, mas também nunca fale para ele, a gente não pode informar valor. Se quiser agenda, se não quiser não agenda. Não é assim. Vamos construir relacionamento. Vamos procurar deixar ele falar o porquê que ele procurou esse tipo de serviço. Tá bom? Então, doutor, essa foi a dica de hoje. Na hora de informar valor ou não informar, vamos partir para uma terceira opção, que é criar relacionamento com seus pacientes. Qualquer dúvida sobre esse vídeo, por favor, me escreva, curta o meu canal também e um grande abraço.